fazendo mais que necessário. Lei e a graça, santos, povo que? Separado. Lembra? Deus separado. É pedagógico, gente. Israel foi separado. Israel estava no meio de um povo que tinha vários deuses, que tinha várias adorações, vários tudo. O Senhor tira esse povo de lá de dentro para poder separar para o deserto. E vai para o deserto para aprender pedagogicamente como se relacionar com Deus, ok? Habilitados para se chegar a Deus. Deus está determinando como eles iriam chegar. E aí a gente viu, passa foi, irmão. A gente viu a semana passada o primeiro, que eu estava falando interessante, que é a questão da oferta queimada, das ofertas queimadas, que é o holocausto. Né? A gente viu, eu falei sobre a questão do altar sempre, porque teve Abel, Noé, Abraão, e é interessante porque a gente vai. Hoje eu dei glória a Deus nesse escritório tão grande, porque o Senhor fez uma revelação assim rapidinho. Eu falei, glória a Deus, pelo amor de Deus, dona Josi. Não grita assim não, que você me assusta. Eu falei, porque eu estava tão eufórica. A questão de Abel e Caim. A gente vai ver aqui nesse instante algo que a gente pode observar o porquê que Deus rejeitou um e aceitou o outro através de Levítico. Vamos lá? O que acontece? Altar sempre foi assim: Abel, Noé e Abraão, sacerdotes, representantes do Senhor, santidade e acesso. Sacerdotes, representantes do Senhor. Isso é extremamente importante a gente fazer essa diferenciação de que foi Deus que escolheu os levitas e que Deus determinou para eles serem separados. Extremamente importante, porque a gente vai ver no decorrer do tempo o problema que aconteceu com o povo, a irresponsabilidade dos sacerdotes, dos homens que eram responsáveis por ter santidade ao povo. E a gente vai ver isso logo aqui, quanto à questão dos sacrifícios. O peso do pecado, a oferta totalmente queimada ao Senhor. Essa aqui era totalmente, tá? Reconhecimento. Quando alguém vir, então, ou seja, alguém tem que reconhecer que é pecador para poder vir, não é isso? Quando alguém vir, está dizendo quando João, quando alguém vir, determinou por todos. Imputação, transferência da culpa. Coloca a mão onde? Na cabeça do animal. E a letra C. Purificação total, de dentro para fora. A gente viu que lavou os pés, lavou as entranhas, né? A parte interna, tá? E expiação, reconciliação através do sacrifício que o Senhor vai nos mostrar sobre a questão do sacerdote derramar o sangue ao lado do altar. Altar é o lugar que Deus escolheu para ser colocado, o sacrifício ser queimado, o sangue ser ali demonstrado. E vocês viram lá a coisa antiga que eu coloquei, cortando, o sangue descendo, que era uma coisa bem complicada, gente. A gente acha que é uma coisa. Eu coloquei assim porque de fato, né? Eu quis assim, mais leve, porque o negócio é complicado. Mas eu vou trazer um vídeo bem explicativo quando a gente estiver perto de terminar Levítico. Eu vou trazer esses vídeos de IA pra gente ver, sabe? Essa questão do cortar a cabeça, do cortar o sangue descer, do animal tá ali, da pessoa tá colocando a mão. É bem interessante, porque dá uma vida, uma realidade que é nós. Afinal de contas, Jesus foi esmagado. Jesus Cristo sofreu demais, gente. Demais. Então a gente não pode levar de qualquer jeito a vida cristã. Não dá. Não dá. Se a gente tem qualquer tipo de prazer lá fora, a gente tem que esquadrinhar no coração. Eita, Jesus, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa lá fora que está nos prendendo, tem que buscar. Vê isso? Passa aí, por favor. Pronto. Aí, aqui eu falei sobre os levitas, que quem é descendente de Jacó e Lia, que quer dizer unido, ligado. E tá vendo? Olha o significado do nome. Unido, ligado. Tá? Deus é perfeito, né? Levi vai ser o chamado. Que está escrito sobre a questão de Lia ter dificuldade de ter neném, não é isso? E ter dificuldade com o relacionamento com o marido, por isso cada filho ela, e a gente pode observar isso, ela glorificava a Deus por conta disso.
ela declarava a bênção do Senhor para a vida dela através do filho. Agora, né, esse filho vai me unir, aquele que vai juntar, vai adicionar, ele agora vai viver, ele agora vai querer. Aqui, ó. Agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido. Nós somos o quê? Do Senhor? Vamos um casar um dia, né? Um noivado lindo aí. Mas você sabe que o compromisso antigamente já era compromisso firmado, né? Tanto que Maria e José, quando José quer ir embora, é justamente por isso. Porque o que era combinado já era como certo casamento. Então, se unirá mais ainda com o marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso me chamou Levi. Então, há uma união no coração dela. Eu gosto da história de Lia. A gente não pode falar sobre isso agora, mas eu gosto da história de Lia. Gosto, porque Lia muda tudo. Levitas, descendentes de Levi, representantes de Deus, e a gente vai se atentar a santidade, separação, integridade, purificação e graça. Nesses primeiros tópicos que a gente vai estudar. A gente vai ficar nesses aqui. Santidade, separação, integridade, purificação e graça. E aí a gente vai para o 2. Por favor, o outro. O 2 e o 3, eu acho que está para a próxima faixa. Pronto. Vamos lá. A primeira a gente leu, não foi? Que a gente viu que o Senhor falou sobre os animais, ele falou sobre ter que ser macho, sem defeito, no número 1, que é o holocausto, Levítico 1. Tem que ser. E aí a gente vai ver que até se a pessoa não tiver condição, ela vai levar o quê? Uma pombinha. Lembra? Lembra disso? Então, desde o rico para levar um boi grande, bonitão, até o mais humildezinho poderia chegar diante de Deus para se apresentar. Porque Deus não faz acepção. Tá? O acesso está aberto, é só a gente ir. Amém? Então vamos agora para a oferta de cereal. Olha, eu vou dar uma lidinha aqui em alguns versículos específicos. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser número 1, tá? Eu dou a parte do 1 aqui, que eu vou pular. Vou falar para vocês. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, perdão, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso. E a levará aos descendentes de Arão, sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso os queimará no altar como porção memorial. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar, olha que interessante, o que restar da oferta do cereal pertence a Arão e os seus descendentes. É parte santíssima das ofertas, dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Então eu vou ficar nesse primeiro tópico aqui. O que acontece? Separação. Não, vou pegar lá na frente agora. Aí vai vir a questão das ofertas de cereal assada no forno, logo depois, né, que depois de ter feito bolos, sem fermento, amassadas com óleo, pães finos, sem fermento, untados com óleo. Sua oferta de cereal foi preparada numa assadeira. Ele vai falar sobre como ele vai querer que faça, dividindo em pedaços, derramará óleo sobre ela. Aí ele vai falar lá no 11. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento. Está ouvindo, gente? Pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo. Aí lá na frente, no 14, no 13, temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam das suas ofertas de cereal sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Aí 16. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo incenso,
como oferta ao Senhor preparada no fogo. Olha que interessante. Separação. Farinha no dia, sal, incenso, cereal, primeiros frutos. Eu acho que eu não vi primeiros frutos. No 12, né? Cadê? Podem trazê-los como oferta, os primeiros frutos ao Senhor. Gente, isso aqui para mim dá a dica de Caim. Porque o Senhor não pediria uma coisa que ele não iria aceitar, se não fosse importante para ele. Esse primeiro fruto é algo que o Senhor queria que fosse dedicado, não feito de qualquer jeito. Dedicado. Lembra que eu falei que sempre teve altar? Então, desde lá de trás tem altar. Você vai ver que ele separa farinha, sal, incenso, cereal, primeiros frutos. De quê? Fermento e mel. Aí vem o que eu gritei, glória a Deus e aleluia. Que eu fiquei, meu Deus, tá bom. O sal eu sei que tempera. Eu sei que o sal é algo que deixa a comida mais aguçada, mais gostosa. Mas por que o mel não? Porque eu fiquei com isso desde ontem, né? Pensando. Por que o mel não, hein? Fiquei à noite, fiquei até mais tarde ontem estudando. O fermento, a gente sabe o que acontece. O fermento mostra uma coisa que não é. Você bota lá um punhado de farinha, o bicho não vira um punhado de farinha, vira o quê? Uma maceira grande. Porque o fermento fez uma nova composição com a massa. Ou seja, aquilo que é uma realidade não é aquilo dali. Se transformou em outra coisa. Aí foi quando Jesus explicou. O mel. Algo que está sem doce tem o seu próprio sabor. Ou seja, você chupa um limão. É o limão, o sabor natural do limão. Se você bota mel, ele perde aquela característica específica dele. A mesma coisa acontece com qualquer outra fruta, com qualquer outra comida. O mel também faz o mesmo papel de mudança. E aí ficou proibido botar mel. Mel tem seu sabor particular. Quem toma café aqui com mel sabe. Ou com qualquer outra coisa, o mel tem seu sabor particular, o mel puro. Então ele ia fazer o quê? Modificar aquilo que é o natural. A gente tem que ter cuidado com tudo que entra na nossa vida que possa estar mudando aquilo que é o natural e vivido com Deus. O simples. O simples. O rotineiro. Não precisa dar a não ser a pitada de sal. Por quê? O azeite, o incenso, que é o azeite também que a gente pode estar colocando, ele pode ser colocado como o quê? Quem é que é o óleo? O Espírito Santo. Então o Senhor sempre colocou ele como fundamental. Mas aqui altera, olha. Altera em todos os aspectos. Visível, a densidade. Mel, quando você coloca mel misturado, eu faço isso de vez em quando lá em casa, a gente faz essa misturinha, ela quebra a massa, não vai botar no forno. É bom colocar logo depois, quando bota o fermento e coloca logo para inchar logo, porque se não colocar logo, ela quebra a massa. É interessante, porque tudo que vai diante de Deus tem que estar puro. Puro. E o azeite era puro, era espremido ali na azeitona, puro, era prensado para vir puro. Puro. Primeiros frutos, puro. Puríssimo. Sal, farinha, pura. Vai ter que fazer o quê? Fazer a sua parte, mas não é para movimentar nem misturar nada, nem do próprio trigo. Entenderam? Faz relação a quem? A Jesus. Sabe como é importante estudar sem preocupação com o tempo? É importantíssimo ler Levítico, que a gente passa direto como se as coisas não tivessem fundamento, mas tudo tem organização no céu. Deus é muito organizado. Isso aqui, ele está falando que não é para ter de jeito nenhum.
Que oferta? Oferta de cereal. Vamos pensar que a gente gosta de agradar quem a gente ama. E aí a gente magoou alguém e a gente vai lá e compra um presente para dar para ele. Você vai dar alguma coisa que a pessoa gosta, né? Para quebrar o gelo, né? Vamos pensar que você está fazendo isso com Deus quando vai fazer essas entregas? Agora eu estou escolhendo como eu quero. Entendeu, gente? Que lindo. Né? Essa relação do pai com a criatura. Eu estou escolhendo como eu quero. Você me desagrada, mas você vem do seu jeitinho assim que eu estou escolhendo, que eu vou te aceitar. Tá, vamos agora para Levítico 3. Chamada integridade. Chamada integridade. Isso aí. É sobre isso. Porque assim, o que acontece? A gente muitas vezes quer fantasiar demais diante das pessoas e principalmente diante de Deus. A gente quer chegar diante de Deus como quem não é. Como se a gente pudesse mascarar a nossa personalidade, o nosso ser, o nosso coração diante de Deus. Como se a gente pudesse chegar para ele e falar assim: Pai, eu queria muito ter um relógio vermelho. Aí o pai está olhando e fala: desculpa. O pai está olhando e está falando: filha, mas você não gosta de vermelho. Não é uma verdade absoluta diante dele. Pai, eu preciso de um relógio vermelho porque eu tenho uma casa que tem uma decoração vermelha que vai ficar legal com vermelho. Eu não gosto, mas eu acho que vai ficar legal. Ah, filho, entendi. Sabe essa coisa que a gente chega diante dele e fala assim: ah, pai, mas eu não queria tal coisa que eu fiz. Vamos lá, o que a gente pode colocar aqui como suposição? Eu não queria ter comido aquilo comigo, né? E aí eu comi exageradamente porque estava gostoso e tal, e acabei comendo muito e me deu uma dor de barriga terrível e estou ruim por causa disso. Tá? Você está ruim por causa disso? Você está arrependido porque você comeu e passou mal? Ou de fato você está arrependido porque você comeu muito? Porque existe isso. A integralidade diante de Deus, a gente pode chegar para ele e falar assim: eu comi muito, gostei pra caramba, mas me fez mal. E eu não quero repetir isso. Aí a outra situação é: comi, me fez mal e estou péssima. Qual é a verdade disso? Eu posso chegar diante de Deus falando qualquer coisa. Ele sabe a minha intenção, assim como a sua. Então muitas vezes a gente chega diante de Deus não nessa integralidade completa. Chega misturado. Fermento e mel. Eu falei na última pregação que a gente vai aprender que a oferta é a gente no altar. E a gente vai aprender isso. Através de Levítico, a gente vai aprender isso. É a gente a oferta. E a gente precisa pedir a Deus para nos ajudar a identificar o que é o mel e o que é o fermento na minha vida. Exatamente. O que é que tem tirado? E a gente precisa pedir a Deus para nos ajudar a identificar o que é mel e o que é fermento, né? O que é que tem alterado. Porque muitas vezes a gente não sabe. E a gente precisa pedir ao Senhor, né? Para que Ele, através do incenso, no caso é azeite, né? O Espírito dele que habita nas nossas vidas, nos revela. Porque às vezes a gente vive uma vida cheia de fermento e de mel e não sabe, né? Se antes de enganar Deus já está enganado, né? Às vezes você quer enganar o outro, na verdade você já se enganou. Então você perdeu o primeiro para você, para depois querer entender, enganar o outro e enganar Deus. Então eu pedi ao Senhor: o que é fermento? O que é aparência? O que não é verdade? É difícil, porque o convite é viver a aparência. É parecer ser, né? Quando na verdade Deus quer que a gente seja. Mas a gente é tentado o tempo todo, em todos os nossos relacionamentos, seja familiar, seja na igreja, seja no trabalho, a gente está o tempo todo preocupado com a nossa aparência. E para ter uma boa aparência, a gente pode comer, a gente pode fermento, a gente faz qualquer coisa. Mas esse parecer é terrível, né? Isso que a gente está ouvindo aí, de Deus, esse convite: não quero que é integral, se você não aceita. Né? Deus não vai ser bonzinho com ninguém. Quando a gente Deus que é bom, fica parecendo que Deus vai aceitar qualquer coisa, né? Isso não é bondade. É justamente porque Ele é bom que Ele não vai se submeter. Não, é desse jeito.
Muitas vezes a gente quer, né? Não, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, né? Jesus não morreu por mim, né? E às vezes a gente quer dizer, olha para Jesus, não é imaginando, né? Querendo dar uma volta em Deus. Poxa, exatamente. Querendo dar uma volta em Deus, como se fosse possível. Porque de fato quem se engana e quem sofre com essas escolhas somos nós. Porque algo aparente, algo que não é verdade, vai fazer com que a gente. Eu falei isso ontem com meu filho. Né? Eu disse, filho, uma mentira se sustenta por muito tempo. Não sobre a vida dele, mas sobre a situação que está aparecendo lá. E ele falou, mãe, é verdade. Ele, uma mentira se sustenta muito tempo. A gente não consegue ficar com uma máscara durante muito tempo, porque ela começa a pesar, começa a incomodar, e aqui a gente vai acabar tirando para poder fazer algo, esquecer que tudo que tirou. Sabe? Então, assim, diante do Senhor, essa oferta específica de cereais é de alguém que eu sei que eu estou errado e quero te dar algo que eu pisei na bola, sabe? Pisei na bola. Agora, assim, deixa eu te falar que eu sei que o fermento meu não pode entrar. Eu quero te entregar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero te dar. E quando ele proíbe algo porque ele sabe que ele está calando. Coisa simples, fermento e mel. Simples, pedagógico. A gente podia falar a noite toda sobre isso. Gente, Deus é absolutamente inesgotável. Inesgotável. É assustador você ler a Bíblia e é o tempo todo isso. É inesgotável. Te ler, reler, e o Senhor vai falando novamente sobre isso. Sobre coisas novas, porque Ele renova a palavra dele. A gente vai agora para comunhão, paz, que é aqui em Levítico a gente está aprendendo pedagogicamente quando Moisés é chamado para a presença depois que o Senhor, desce no tabernáculo, ok? O Senhor aceita tudo aquilo porque foi ele que combinou como ele queria. Bezalel fez exatamente como ele queria, junto com os artífices, né? Com todas as pessoas que estavam trabalhando. Então, a gente vai ver que o Senhor, ele tem além de uma organização, ele tem uma forma pedagógica de tratar o povo para aprendizar, assim como faz conosco. Cada um está na sua etapa aqui, tá? E sem sofrimento sobre isso, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. A gente vai ler Levítico agora, ofertas de paz, um sacrifício de ofertas de paz. Eu gostei desses desenhos assim, eu peguei até de uma página que tem infantil. Mega gostei. Porque, como eu falei, ficou mais leve para depois eu trazer a bomba para vocês. Assim, tipo assim, né? A realidade. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito disso, do que ele sempre vai dizer para a questão do sacrifício. Ele colocará a mão sobre a cabeça do animal. Então, quando a pessoa que vai oferecer coloca a mão na cabeça do animal, ele está olhando para o animal. Ele levou o animal. Ele separou o animal. Ele fez um processo de avaliação própria e de avaliação do animal. Olha que interessante isso. Então, aqui já não é mais só macho a de paz. Tem também a condição de levar uma fêmea de paz. Quem é representado na oferta do holocausto lá, que é todo massacrado, todo comido, todo destruído? O próprio Senhor Jesus, ok? A representação do sangue derramado, foi moído pelos nossos pecados, não lembra? Isaías, né? Foi massacrado de uma forma assim. Tá. Primeiro, aqui já tem macho e fêmea. A gente vai dar uma lida também. Porque são pequenos, então dá pra gente dar uma buscada legal aí. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão ou de paz, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, lembra que aqui tinha, já começava a separação para os sacerdotes? Lembra que os sacerdotes
Lembra, né? Que é cuidar de tudo do Senhor, ok? Então aqui vem o que? Pães, bolos, lembra? Cereais. Que foi o que? O punhado do Senhor e o punhado santíssimo para os descendentes. Então já há uma provisão do Senhor na parte de cereal. Ele pensa em tudo, tá vendo? Pensou em tudo. Pensou aqui no cereal, pensou aqui nas primícias dos oh meu pai. Não, dos frutos que foram entregues. Né? Já pensou nos frutos, pensou nos bolos, pensou nos cereais. Para quem o Senhor recebe como alguém que vai fazer um agrado, mas em compensação, quem é que vai ser abençoado? Os sacerdotes serão alimentados. Aí agora a gente vai ver os animais macho e fêmea, que é para ofertas de paz, que a gente está vendo agora. É o 3. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas toda a gordura. Vísceras tem a pele que tem a gordura. Alguém já viu o bicho cortando o bicho para poder separar? Já viu que tem uma parte de gordura? Então, essa gordura específica a gente vai ver que o Senhor separou para si. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que as cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo de fígado que ele removerá junto aos pães. Está vendo como o pecado é trabalho? Olha o trabalho que o sacerdote tinha para poder oferecer ao Senhor. Corta, tira, separa sangue, oferece sangue. Gente, pecado dá trabalho. Não é para Deus, não é para a gente, viu? Porque Deus já fez tudo já. Dá trabalho para a gente. Deus já fez tudo que podia para que a gente vencesse o pecado que está em nós. Pelo Espírito Santo de Deus. Então dá trabalho. Consequência de pecado dá trabalho. Porque isso aqui que está acontecendo é a consequência do pecado. Eles reconhecem pecado. Não é o antes de pecar. É o depois de pecar. Entendeu? Vamos lá. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal de rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue aos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada, rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura, com o que cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto dos rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for cabrito, ele apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue dos lados do altar. Desse animal, que é a oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos. E o nódulo de fígado que ele removerá junto com os rins. Os sacerdotes queimarão no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, que é de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo, para que as suas gerações de que vivam não comam gordura alguma, nem sangue algum. Comunhão de paz, reconhecimento, gratidão, adoração e comunhão. Quando essa pessoa se reconhece como pecador, como
ele oferece. E tudo aquilo que ele oferece, ele está vendo o sacerdote fazer. Quem é responsável? Quem é o responsável pelo pecado? É a pessoa. Mas Deus determinou um outro para fazer o trabalho pesado. Olha para isso. Quem é o sumo sacerdote de nossas vidas? Você está vendo, gente, como é tudo ligado? Como é tudo explicadinho. Pega uma coisa com a outra e liga, é tudo igual. Entendeu? Então, ele, por ser o Supremo, fala o quê? Que eu gosto muito desse versículo: nada de sangue. Não coma sangue. O sangue é derramado, nunca alimentado. O sangue foi feito para ser derramado. O sacrifício era para ser derramado. Não há condição de você se alimentar do sangue. A gordura mantém integralmente o que ali? A fogueira acesa. A gente vai ver também a questão da gordura lá na frente, os filhos de Eli tomando conta da gordura, se alimentando daquilo que era proibido. E ele sabe de tudo e não faz nada. Nada com os filhos. Então a gente vai ver o problema se entrando de uma forma através daqueles que eram para estar separados, como está escrito: ser santos, eu sou santo. A gente tem responsabilidade diante de Deus, gente. E aí não dá para a gente falar que é o outro a culpa. Não dá. Não dá. De jeito nenhum. Quem tinha responsabilidade sobre o pecado levava diante do sacerdote. E a gente também vai entender porque teve tanto problema lá na frente, porque que os sacerdotes negligenciaram tanta coisa. Porque eles se alimentavam disso. Entenderam? Então, quanto mais o povo peca, mais comida, mais bebida, mais alimento. Será que a gente está vendo a mesma coisa hoje ou não? Quantos são as pregações que tem aí fora que as pessoas precisam ir para poder se purificar? Oh Deus, tem misericórdia, está gravado. Deixa quieto. Tem coisa que a pessoa passa X tempo fazendo pecado, daqui a pouco X tempo sem fazer nada porque já limpou esse pecado já. É como se estivesse se alimentando do sangue de Jesus. Tomando de canudinho. A pessoa que se coloca diante do pecado, que é iniquidade já, não é o pecado é um acidente. Essa iniquidade de saber que está fazendo errado e depois se colocar diante de Deus como justificado com Deus por causa de Jesus, já sai para pecar. É como se estivesse pegando o sangue de Jesus tomando de canudinho, literalmente. Tomando, não colocando sobre si como justificativa, mas desprezando aquilo que Deus fala que é proibido. Entendeu? Deus disse que é proibido tomar o sangue, mas era para aspergir o altar. A gente, como sacrifício diante de Deus, a gente pede o sangue de quem? De Jesus sobre nós. Senhor, o sangue de Jesus me cubra. Que o Senhor veja o sangue de Jesus sobre mim. Não é isso que a gente fala? Porque quem nos justifica diante de Deus é Ele. Agora a gente pegar tudo aquilo que a gente sabe, dá como uma justificativa e ver o pecado, depois é a mesma coisa falando aqui, ó. Ele está falando, não é para comer sangue, não é para tomar o sangue. Não, eu vou tomar o sangue. Eu não me importo se o Senhor não quer que eu tome, eu vou tomar o sangue. Entenderam, gente? O que Deus diz que é para não fazer, não para fazer, acabou. Não tem essa. Porque tudo é analogia sobre Cristo. Amém? Vamos lá. Passa aí, por favor. Foi? Foi. Eu estou aqui a chupadeira. Mas tá com uma coisa. Oferta pelo pecado. Olha que interessante. Gente, um quadro tem que ser lido e relido várias vezes, viu? Sério. Olha o que o Senhor fala no quadro. A gente vai ler rápido porque já está passando por aí. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, lembra que eu falei aqui? Pecar sem intenção. Por isso que a justificativa de chegar diante do altar e aspergir o sangue, está tudo ok.
Olha o que ele fala. Fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim ele fará. Se for sacerdote, aí ele já vai para a linha superior, ele não vai para o povo. Ele vai para quem representa a santidade. A primeira pessoa que ele vai falar é sacerdote. Ele vai falar ao povo. Se pecou sem intenção, sabe da lei, sabe do que eu já disse, sabe das regras específicas. Então, esses que são representantes, esses são os primeiros a me representar. A responsabilidade e a autoridade. As pessoas te veem, tá? As pessoas te veem como cristão. Quem é cristão representa quem? Jesus. Não você é alguém que alguém vê como autoridade, independentemente se você acha ou não. Independentemente se você acha que as pessoas acreditam ou não em Deus, eles vão olhar para você e vai esperar que você nunca faça tal coisa porque você é diferente. Que é isso que eu ouço. Vocês são diferentes. Porque ser diferente diante de Deus é ser santo. Separado. Separado do mundo. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre quem? Sobre o altar? Sobre o povo. Olha o que o Senhor fala. O sacerdote pecando, quem vai receber a culpa não é ele. Só, coitado. O povo vai receber a culpa. Trará a oferta, trará o Senhor no novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. E ainda tem a justificativa que cometeu. Deu os pecados, um pecado, tá? Só para viver pecando, não. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Eu amo isso, gente. Sabe o que eu amo? Porque Deus coloca todos em pé de igualdade. Não existe fulaninho, fulanão, não existe fulano. Todo mundo, se ele quer, ele não vai colocar lá fora, não, vai ser exposto. É isso que o Senhor está mostrando. Ele não vai fazer lá dentro da tenda do encontro, lá no Santíssimo, não. Ele vai fazer diante de todo mundo vai saber que ele pecou, que ele trouxe pecado sobre ele e que o povo também pode perecer por conta dele. Isso faz o quê? Um pé de união, primeiramente, que o Senhor está unindo os povos. Afinal de contas, os levitas são representantes de Deus. Está fazendo essa união e junto com essa união está dando observância a quê? A eles, com autoridade de destaque. E mais, se errarem, vai ser que todo mundo vai saber. Não tem esse negócio de esconder. Hoje, infelizmente, o que mais acontece é esconder o pecado. E Deus está nos mostrando que a gente precisa confessar. Que é isso que acontece quando acontece de estar na frente lá. É confessar diante de todos. Eles podiam não ver, você sabe brincando, mas que estava entrando dentro da tenda, o povo via. Entendeu? Por quê? Ele estava num lugar estratégico, onde todos ali, ó, ao redor estavam. Então, a entrada da tenda estava onde? Estava com qual era o alemão? Qual era o da frente? Quem era que ficaram a Judá, né? Foi quem? Judá e... Eram 3 tribos. Judá era a principal. Judá a principal. Então... Eu estou lembrado da brincadeira. Pronto, Judá será a principal. Judá, essas duas estão vendo que aquele de Dan, aquele de Judá, ou Sassá, está vendo, porque está em casa. Comunicação. E a tenda de Moisés ficava na frente do tabernáculo. E a tenda de Moisés na frente do tabernáculo. Então olha o destaque que eles tinham sacerdotes. Entendeu? Sacerdotes tinham que viver uma vida pura e santa. Para tanto, se caísse, se pecasse, sem querer, sem intenção, diga-se de passagem, porque é isso que a palavra está dizendo, ele tem a justificativa de sacrificar. Para não trazer maldição para quem? O povo. Entenderam? Deus sempre coloca autoridade sobre nossas vidas. E a responsabilidade. Essa é a intenção de errar o alvo. De errar o alvo. Ou seja, o seu pecado é errar o alvo. Você não tem que ser um pecadeiro, não. Se você é um pecadeiro, você não pode ser Jesus. Até está vendo de qualquer jeito, porque a gente vai ver que a escolha de dedicação, lembra? Dedicação é a pessoa.
Ela tem que reconhecer como pecadora. Ela tem que se reconhecer como pecadora. Porque o grande problema é o orgulho. Quem não chega diante de Deus para confessar pecado é que se acha orgulhoso suficientemente melhor do que qualquer coisa para poder confessar pecado. Você olha para o outro, por isso que ele sempre vem falando comigo, não olhe para o outro, não olhe para você. Porque o reflexo é o que eu vivo, não é o que o outro vive. Porque de fato pode ser que o outro chegue diante de Deus com todo o arrependimento e eu chegue diante de Deus como cheia de mel e fermento. Já pensou? Quem é que vê se está chegando cheio de mel e fermento? Só o Criador de todas as coisas dessa vida. Isso é muito sério. É isso. Ele vai chegar no momento e vai dizer: eu te conheço. Misericórdia. 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 Misericórdia, Jesus. Ah, meu pai, vamos lá. Vamos acabar aqui rapidinho. Tá. Se for a comunidade 13, vou passar por 13, tá? Se for a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, olha como o pecado é sério. Ainda que não tenha consciência. Não é nenhum pecado que você sabe que é pecado. O que você falou nesse instante. Eu não sei que estou pecando, mas estou pecando. Nem tem essa consciência, ou seja, até nisso. Achou que já tem que sacrificar. Achou que deu uma. Foi. Fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Olha como ele chama para a união. Uma união. Não está falando aqui de uma tribo, está falando da comunidade. É a visão de corpo. A visão de corpo. A visão de corpo. A visão de vida na vida, literalmente. O problema de um Romário não é o problema de Romário. O problema de Anselmo não é o problema de Anselmo. Se der ruim para mudar tudo para todos. Porque o Deus é único, é o nosso Deus. E eu não queremos perder a comunhão com Ele. Olha que importante isso. Por isso que a gente intercede. O intercessor é nessa parte. Israel é o projeto inicial da igreja lá na frente. Né? Tudo era se preparando no embrião da igreja lá na frente. Então já era a visão de corpo de Cristo. Né? Se o dedinho do pé sofre, todo o povo sofre. Todo mundo sofre. E é tudo isso aí, ó. Tá vendo que não mudou nada? É exatamente isso que ele quer. Ele nos mostra isso nos detalhes. É porque, de fato, para a gente conseguir estudar isso aqui, teria que ficar muito tempo. Eu falei, a gente não dá tanto tempo, porque, né? Então a gente vai dando umas aceleradas, mas é bom estudar em casa, né? Passe um tempo com o Levítico, aprendam durante esse tempo, todo dia pega um versículo, dá uma estudada, vê a palavra assim, com o significado da palavra original, né? Para poder ver o que o Senhor está querendo falar. Peça o Espírito Santo, peça, Senhor, eu não entendi nada, me ajude a entender, porque Ele ajuda, Ele dá a compreensão da palavra, porque a palavra dele é Ele, é o Espírito Santo de Deus. As autoridades, 15, as autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. Aí ele vai falar também 22. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o que seu Deus, o Senhor, seu Deus, será culpado. Ainda sem intenção, pecou, será culpado. Porque pecado diante de Deus é pecado. A gente acha que a graça é graça e está tudo certo e pode viver do jeito que quer. Gente, isso é um plano do inferno. Precisamos ser radicais. Também acho. Porque santidade é algo muito sério. E ele vai falar isso no Novo Testamento também. Ele vai repetir isso. Sede santos, eu sou santo. E quando Deus repete o negócio, tem que levantar realmente e entender que é para ele muito sério. Tudo que está repetido no Novo Testamento tem que ligar mesmo assim um alerta, ó. Um alerta. Por quê? Porque a gente sabe que Deus trabalhou de forma pedagógica para ensinar a gente através do Velho Testamento. Ok? Mas a gente sabe que tem princípios no Velho Testamento que não mudou no Novo Testamento.
Não mudou, porque é mutabilidade de Deus. E isso tem que colocar em prática. E é uma responsabilidade do povo de Deus fazer isso. O povo lá fora não vai fazer, não espere. Eu fico muito chateada, inclusive, quando eu vejo pessoas influentes botando foto de pessoas pervertidas e tá falando, ah, fulano fazendo isso. Gente, você espera o que de pessoa que está no mundo? Ela vive o pecado, tá tudo certo para ela. Não existe essa coisa de estou errado, não existe aquela coisa de pudor. Não existe. E principalmente na nossa geração. Essa geração tem vivido alimente a carne, 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 alimente a carne. E aí você falar que não. Porque você é crente, se acha santo. Sim, eu quero ser santa, não me acho não, eu quero ser santa. Mas tem coisa que tem que ter limite. Principalmente nossos lares. Nas nossas vidas. Será que Jesus senta com a gente quando a gente vê determinada coisa? Sentado do nosso lado. Será que Jesus está sentado aqui, do meu lado, quando eu estou assistindo determinada situação? Quando eu estou vendo qualquer coisa de série, que seja, quando eu estou comendo alguma coisa, será que ele está comigo nessa hora? Será que ele está agradado nessa hora? Será que ele se faz essa pergunta? Porque aqui a aparência de Deus era real, com fogo e com sombra, ok? Mas conosco é o Espírito Santo. Será que ele não incomoda o suficiente? Eu não vou ter como acabar. Oferta pelo pecado. O pecado sem intenção revela a necessidade da busca pela perfeita consagração contínua. Vou repetir isso, porque isso é bem interessante. O pecado sem intenção. Você está sem intenção de pecar, você pecou. Revela a necessidade da busca pela perfeita consagração contínua. Ou seja, se com intenção ou sem intenção eu já preciso sacrificar, imagina com intenção. O que é que eu tenho que mortificar? A carne. Se eu saio hoje para pecar, alguma coisa errada. Se eu saio com a intenção de pecar, a situação está séria. A situação está séria. Eu, sinceramente, eu tenho me assustado com as coisas que eu vejo na internet. De pessoas que caminharam com a gente, que viveram, meu Deus, o que está acontecendo? Já chorei, inclusive, abertamente com o Senhor, falando, Senhor, será que eu estou doida? Será que eu estou vendo errado? Porque a gente não tem pudor. Não tem. Parece que dentro da igreja é uma coisa. Parece que a roupa, a coisa que tem que ser dentro da igreja e fora. Tá tudo certo. Eu pego no pé até umas horas. Não é porque eu quero ser boa, não. É porque eu quero ver minha família santa. Quero. E que pessoa tem que morrer. Porque se santidade não vai ver Deus, então é melhor morrer aqui e tá com ele do que tá vivendo aqui morto. Ou não é? É bom estar vendo uma vida aqui onde o prazer da carne é momentâneo, daqui a pouco você está morrendo de vergonha, morrendo de remorso, de dor, aí vai, desculpa a Deus, perdão Deus e tal, daqui a pouco faz tudo de novo. Tem que cair fora disso, gente. Isso é laço do passarinheiro mesmo, é clamar, Jesus me socorre. Jesus me socorre. Porque a sua ação de Levítico não é nada diferente da nossa. Nada. Nada, 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 nada. Oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ele. E ele será perdoado. Há perdão. Mas só há perdão em quem reconhece. Se não justifica, se chega diante de Deus justificando, Senhor, mas foi porque eu já fiz tanto isso, gente. Ou Senhor, mas eu fiz isso porque eu estava entendendo o que Jesus está falando. Eu não tenho nada a ver com o porquê. Você fez e fez. Aí fiquei durante alguns tempos orando desse jeito e depois o Espírito Santo, com toda a graça, confessa. Confessa que foi você que pecou. Não interessa o que aconteceu, gente. Quem foi que intencionou, quem foi que impulsionou. Quem pecou foi a gente. Não é a gente que tem que confessar. Entendeu? Fala.
Eu estava conversando com o Céu, acho que foi semana passada. Isso é que dia desse aí. Eu estava dizendo a ele que a gente tem que ter muito cuidado, que é para a gente não ser o Cristo do mais, no sentido do porém. Né? Não, isso aqui dá para fazer por causa disso. Porque eu preciso disso. Porque é muito mais, é muito porém na nossa vida. Né? E eu digo, às vezes eu fico assim, envergonhada quando eu leio a Bíblia e vejo alguns irmãos. Eu digo, Jesus, cadê esses irmãos? Quem é esse povo hoje? Sabe, que abrir a mão de tudo, que está disposto a obedecer. Não, hoje pesa tudo na nossa necessidade, na nossa intenção, são muitas coisas. E quando você fala sobre, né, disse especificamente de eu não tive intenção de pecar, mas é pecado, é para se arrepender, é para sacrificar. E Deus não abre mão disso, dos nossos motivos, das nossas questões. Aí eu fiz isso por causa da minha criação, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso. São muitos porquês, né? Todo mundo sempre diz, ninguém peca para pecar, você tem um motivo para pecar, a gente quer ter um motivo para pecar. Mas na verdade a gente não precisa ter um motivo para pecar, o pecado está aí, está em nós. E a gente precisa lutar contra isso. Nem ser radical nesse sentido, nessa geração, nesse cristianismo, não no cristianismo bíblico, eu estou falando sobre Jesus, mas sobre o que é pregado hoje é muito difícil. Hoje a gente está caminhando de um jeito que a gente tem que ter cuidado com a pregação que a gente está ouvindo, com o site que a gente está acessando. Não é no sentido de estar julgando nem criticando o irmão o tempo todo, não é isso. Mas é porque você vê muita concessão, muita coisa errada. É muito ter dinheiro, porque precisa vender isso, precisa vender aquilo outro. E você vê, sabe, muita ostentação. Eu não estou falando de você ter uma qualidade de vida ou da pessoa ser rica, eu não estou falando disso. Não é sobre riqueza, não é sobre ter dinheiro. Estou falando de soberba, de ostentação. Coisas que constrangem a gente. A gente precisa realmente se constranger diante de Deus. E parar de ser o Cristo do porém. Tudo tem um motivo. Não, se eu não faço isso por causa disso, não é para fazer. Mas a gente vai fazer. Explica o nosso pecado, explica o pecado do outro. A Bíblia está dizendo o quê? Não é para sacrificar. Se colocar no altar, você já está dando sinais que vai falar sobre isso. Né? Não coloca sua vida no altar, não importa o seu motivo, não faça. E a gente tem que ter cuidado para não achar que o cristianismo é o não fazer. Não é sobre isso. Agora eu vi uma vida, eu legalizo, não faço isso, não, eu escolho não fazer isso. Porque eu quero fazer isso. Isso é agradar meu Senhor, chamada para isso. E a gente precisa realmente ficar constrangido quando a gente vê essas coisas. É como você vê Deus dizendo para. O que Deus está dizendo? Moisés, o sacerdote vai pecar. Você vai pecar. Não é só sobre o povo, não. A liderança vai pecar. E aí faz como? Deus já está dando a coisa o que vai acontecer. Todo mundo vai pecar. O pecado está aí, é uma realidade, vai ser sem intenção, mas eu não deixo de ser Deus. E eu não vou mudar o meu caráter, como você falou, Deus tem a personalidade dele por causa de mim. Já entreguei Jesus. E é mais o quê? É como se Deus estivesse o tempo todo devendo alguma coisa a gente. Gente, Deus está o tempo todo devendo alguma coisa a gente. É a nossa necessidade, é o que a gente quer, é o que a gente sente, porque a nossa família é tantos porquês. Deus vem cá, eu já entreguei Jesus. Santo perfeito, você não precisa fazer mais nada disso aí. A minha ira toda satisfeita de Jesus. Toda. Se você não está dando Jesus, eu falo, seu coração ainda não me consumiu. Eu estou pensando, na mesma hora. A mulher ter sido consumida. Por uma das coisas vai deixar aqui. É na mesma hora, mas eu sei que eu sou consumida, porque a ira de Deus foi toda satisfeita de Jesus. Então, por causa dele, nós não somos fulminados. Jesus é suficiente. Deus deixou, na verdade, Deus nunca deu nada a ninguém, ele escolheu, né? Ele amou. E a gente vive hoje com esse Deus justo, deve ser bom. Igual isso da gente viver isso, é negligenciar coisas simples, sabe? É simples a questão de você confessar. Reconhecer. Só reconhecer o pecado. E às vezes isso é muito difícil, porque te coloca no lugar de acusado, não de acusador. A gente tem, você não veio no caso eu tenho muita facilidade em julgamento, muita facilidade de poder tratar muito isso, eu tenho buscado de Deus muito.
falando com as pessoas com olhar de juízo, ver o outro lado. Eu converso muito sobre lá em casa, gente, toda situação tem dois lados da moeda, toda situação sempre tem que ouvir o outro lado, mas a gente é muito daquele de pegar logo a briga do que falou, é aquele que justificou logo e tal. Então assim, eu tenho pedido muita misericórdia de Deus quanto a isso, de fato, eu tenho pedido muita misericórdia de Deus, porque eu falo para o Senhor, sabe que eu tenho essa dificuldade, eu preciso de ajuda, né? E é uma dificuldade que é pecado diante de Deus, é pecado e é pecado, ponto, é pecado, tem que ser tratado quando? Confessa e deixa. Na hora que vier, a primeira oportunidade que vier de julgamento, o Espírito Santo vai lembrar, que ele lembra, ele que nos lembra, vai lembrar que eu tenho dificuldade com isso e eu tenho que fugir da aparência do mal, porque a palavra diz isso. Então fujo da aparência do mal fazendo o quê? Não, eu começo a confessar coisas boas, eu tenho feito isso. Eu começo agora a confessar coisas boas, não estou na bênção de Jesus, o Senhor está tratando, o Senhor está mandando, eu começo. Para quê? Para não criar o hábito de julgar as pessoas o tempo inteiro. Então eu estou fazendo isso, estou lançando palavras de bênção, porque sua boca pode ser bênção ou maldição. Aí é a escolha nossa. Então estou tentando, é um processo, é árduo, é difícil, mas é possível. Eu estou conseguindo aos poucos, percebendo uma melhora gradual, pequena, mas cada 1% a gente tem que comemorar diante de Deus. Cada melhora a gente tem que comemorar, a gente tem que fazer um altar de culto a Deus em gratidão, entregar os cereais com gratidão a Ele, ó, primícias, tá? A primeira vez que eu consigo vencer a mentira, é a primeira vez que eu consigo vencer, Senhor, o julgamento, é a primeira vez, Senhor, que eu consigo vencer o olhar errado para o outro, o juízo de valores, sabe? As primícias, chegar diante do altar com uma oferta diante dele, a gente precisa fazer isso. Criar o hábito de chegar diante de Deus com uma oferta, sendo a própria oferta diante do Senhor. Para que assim a gente vive essa vida que Ele quer que a gente viva, porque é possível. De aroma agradável. Porque está subindo. Sobe para Ele, foi Ele que escolheu. Foi Ele que escolheu queimar. Foi Ele que escolheu o fogo não para apagar. Porque está subindo. Essa gordura está lá queimando. Porque o fogo quando não apaga, a gordura fica cheirando. Fica cheirando. É dele a gordura, é dele. Por quê? Porque está perpetuamente diante dele. É dele, é para ele. Então ele escolheu isso. Entendeu? Então assim, vamos olhar com um olhar de misericórdia, primeiramente, entendendo mas entendendo que a santidade é algo necessário. E para ontem. Não dá para brincar com santidade. Porque se santidade está vai ver. E sinceramente, meu sonho é tão somente um dia diante do Senhor Jesus. Oh Deus, conhecê-lo como sou conhecida, ver o que está escrito pessoalmente, tocar, saber que Ele pagou por isso, sabe? Então a gente tem esse fogo dentro de nós que não se apaga, da gordura sacrificada, continuamente diante do Senhor. Amém, gente? Vamos parar aqui, já está tarde. Pai Santo e amado, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós sabemos que é infinitamente mais aqui. A gente podia ficar aqui um tempão falando sobre Levítico, mas obrigada porque o Senhor nos deu essa porção. E que porção boa, agradável, perfeita, porque tudo vem do Senhor. Obrigada. Tire de tudo aquilo que não é pertencente ao Senhor que foi falado, que o Senhor aniquile na vida da gente. E que fique só perpetuamente aquilo que é teu. Em nome de Jesus, nos dá uma noite debaixo da tua graça. Nos dá favor, Senhor, no dia de amanhã. Nos dá favor na chegada de nossas casas hoje, né? A gente vai para casa ainda. E precisamos do Senhor, Pai. Nos ajude a internalizar a tua palavra. Para a glória do teu nome somente. Amém. Amém.